E aí, pessoal, boa noite. Nossa terceira aula de saúde do idoso. A gente vai retomar um debate que a gente iniciou na primeira aula, aquela aula introdutória, onde a gente conheceu um pouco as políticas públicas voltadas para os idosos e a gente falou um pouco sobre a questão da violência institucional, a violência doméstica, a violência física, alguns tipos de violência que a gente viu que o idoso pode ser acometido. Na segunda aula, a gente acompanhou as alterações fisiológicas da idade, o que é que acontece no corpo do idoso, devido às modificações fisiológicas e às limitações impostas pelo idoso. E hoje a gente vai retomar o debate sobre violência para fechar essa primeira parte da nossa disciplina antes da avaliação. O cuidado ao idoso é muito mais que uma cama e refeições, como ainda vemos em muitas instituições. É um cuidado que precisa de um saber técnico, humano, e tem de ter uma visão reabilitadora. Transferir os custos para os idosos, seus familiares ou para as instituições, como na atual realidade brasileira, beira a crueldade. Precisamos de políticas públicas que reconheçam e transfiram recursos suficientes a estes cuidados. Então, esse texto, ele trata muito bem da questão de que o idoso não basta o básico para ele. Não é necessário apenas que ele tenha onde dormir ou que ele tenha o que comer. Vai muito mais que isso. Quando a gente fala de aquisição e implementação de políticas públicas voltadas ao idoso, a gente vê que é uma questão mais ampla, é um leque de possibilidades aí em que o idoso ele precisa ser contemplado. Então, a política pública ela passa pela prevenção da violência, pela prevenção do abandono, da negligência. A política pública ela passa pela aquisição de materiais, medicamentos, equipamentos, tudo para assistir esse idoso de forma integral e de forma digna. E aí eu trago para vocês uma projeção do que o IBGE, é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz mostrando o quão vem crescendo a população idosa em nosso país. E aí, a cada ano, a cada década, ou seja, de 10 em 10 anos, essa projeção é de que a população idosa, daqui a mais ou menos 40 anos, ela vai triplicar o valor, a quantidade de idosos que nós temos hoje. Ela vai duplicar ou mesmo podendo triplicar essa quantidade, porque em 2018, ou seja, 3 anos atrás, o país tinha aproximadamente 27 milhões de idosos. A projeção para 10 anos seguintes, ou seja, em 2028, é que hajam 39 milhões de idosos no país. Para 2038, 51 milhões. Veja como já vai evoluindo, não é? Em 2048, 64 milhões de idosos e, por fim, quando a gente chegar na metade do século, em 2058, nós teremos aproximadamente 72 milhões de idosos. Então, levando-se em consideração a população brasileira atual, que é de mais ou menos 210 milhões de pessoas, de forma geral, né, em todos os habitantes, quando nós chegarmos em 2058 com essa projeção de 72 milhões de idosos, significa que mais de um terço da população brasileira será idosa. Lembrando o conceito da nossa primeira aula, que
que idoso é aquele que tem 60 anos ou mais. Então, em 2058, teremos 72 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que nos coloca diante de um desafio. Como é que os nossos sistemas de saúde, os nossos serviços de home care, ou de atendimento domiciliar, ou os hospitais, como é que vai dar conta de tanta demanda? Porque o idoso, ele adoece mais frequentemente, ele necessita de maiores serviços e os custos do serviço de saúde para com os idosos, esses custos eles são aumentados. Então, precisamos, diante desse desafio, pensar em estratégias, pensar em como é que a gente vai melhor atender os nossos idosos, já que cada vez mais essa população ela é bem expressiva em nosso país. A questão de negligência versus violência. A gente precisa entender esses dois conceitos, negligência e violência. Então, negligenciar é você se omitir a cuidar de um idoso. É você deixar ele sozinho, deixar ele em cárcere privado, ou abandonado dentro de casa, ou mesmo em um ambiente insalubre, um ambiente fora da casa. É aquela velha realidade que a gente encontra muitos idosos dormindo no quartinho dos fundos, quando não, em um cômodo separado da casa. Esse idoso ele não tem a devida assistência, não tem o seu banho, a sua higiene, não tem a sua alimentação correta, no horário correto. Isso é negligenciar. É você se omitir em prestar os cuidados básicos necessários ao idoso. E a negligência ela é um tipo de violência, porque a partir do momento que você despreza o seu idoso, você estará cometendo um crime de desprezo e de maus tratos. Então, é um dos tipos de violência, que são vários os tipos de violência, os quais a gente já debateu um pouco na primeira aula. Nós temos a violência física, a violência sexual, psicológica, financeira, e aí eu vou tentando explicar um pouco de cada uma delas para vocês. A violência física é quando se tem ali agressões, quando machuca, quando empurra, quando belisca, quando dá a tapa, enfim, quando lesiona o corpo. A violência sexual é o abuso, né? É o estupro ou as outras formas de insinuação sexual para com o idoso. A violência psicológica é ofender, xingar, humilhar, fazer terrorismo psicológico, falar alto, ameaçar. A violência emocional, que também está atrelada à violência psicológica, mas na violência emocional é quando o idoso ele já tem um distúrbio emocional ali diagnosticado, por exemplo, é um idoso depressivo, é um idoso com síndrome do pânico, com algum outro transtorno mental, e associado a isso ele sofre a violência psicológica. Alguém aproveita-se dessa situação, dessa fragilidade emocional do idoso, para, de certa forma, intimidá-lo ou ameaçá-lo. O abandono, já falei um pouquinho, a mesma coisa que a negligência. Esse idoso ele vai ser excluído, vão fazer pouco caso dele e ele vai sofrer muito devido a isso. A violência financeira ou patrimonial é quando quando o indivíduo saqueia o idoso, roubando seus cartões, roubando seu dinheiro, roubando seus objetos. Às vezes, um objeto que nem tem tanto valor assim material, mas tem um valor afetivo e emocional para o idoso, mas esse objeto acaba sendo furtado por alguém de casa, por aquela pessoa que devia cuidar do idoso, mas acaba saqueando as coisas que são dele. E nós temos a violência medicamentosa, isso é muito comum, a gente encontra nas instituições de longa permanência. Claro que nós temos muitas instituições sérias no país,
que realmente oferecem um atendimento de dignidade e com qualidade ao idoso. Mas em alguns cantos e também nas casas, né, nos domicílios, muitas pessoas dopam os idosos com medicações benzodiazepínicos, medicações controladas de tarja preta, para fazer com que o idoso esteja a maior parte do tempo dormindo e assim, com isso, entre aspas, não está dando muito trabalho. Então o idoso acaba sendo dopado, ele vai ter ali uma alta dosagem de medicações e isso vai trazer uma série de consequências para ele, a nível da saúde mesmo biológica, não é? Porque ele vai estar sendo dopado sempre por aquelas pessoas que querem ter, digamos assim, menos trabalho com ele. E a violência contra os idosos, ela representa mais de 80% dos casos ocorrem dentro de casa. Então, é o neto que bate na avó, é o filho que xinga a mãe, o avô, ou a avó, o avô, já idosos. São relações parentais. Às vezes, o esposo do filho ou os netos, eles acabam sendo rudes, acabam de diversas formas gerando violência, dor e sofrimento ao idoso. E isso a gente vê que é uma situação muito corriqueira no ambiente doméstico. Olha só, 80% acontece dentro de casa. Então a violência não está do lado de fora. A gente, claro, que vê aqueles casos atípicos. O idoso sai na rua para sacar o seu dinheirinho e ele acaba sendo assaltado. Às vezes é morto por um latrocínio. O assaltante, além de roubar o seu dinheiro, os seus pertences, ele acaba matando o idoso. Mas essa mortalidade, essa violência extradomiciliar, ou seja, na rua, no ambiente externo, só representa 20%, enquanto que a violência doméstica é 80%. Por isso que qualquer pessoa que saiba de algum caso de violência precisa denunciar. A negligência, ela refere-se à recusa ou à omissão de cuidados à pessoa idosa por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. E a gente já falou sobre a negligência. A violência por negligência é a percepção que mede os cuidados com a saúde física, a nutrição, o vestuário, a higiene pessoal e a vigilância quanto à proteção em qualquer ambiente. Então, por exemplo, o idoso ele não tem uma boa estrutura física. Eles colocaram ele em um quartinho ou mesmo em um ambiente pouco arejado ou pouco ventilado, apertado muitas vezes, com mofo, com infiltrações, cantos úmidos, onde vai favorecer o aparecimento de doenças pulmonares, problemas de saúde mais graves por causa do ambiente. Então, isso é a negligência física, porque é o local em que o idoso ele é exposto. E nós temos a negligência nutricional, é quando deixa esse idoso passando necessidade, passando fome. O idoso ele não se alimenta direito, ou o que ele se alimenta é algo que não vai satisfazer as suas necessidades nutricionais. Então, por exemplo, deixa o idoso ali comendo miojo. O dia todo o idoso comeu um miojo. À noite comeu miojo também. Ou levou um pedaço de pão já duro. Então, isso é o tipo de negligência por nutrição, a má nutrição. E temos a negligência do vestuário, é quando não oferecem roupas, cobertores ou agasalhos suficientes para manter ali uma boa temperatura homeostática, não é, do idoso. Então ele vai começar a passar frio, ele vai ter um quadro de hipotermia, porque ele não tem essas roupas nem esses cobertores adequados para ele. E temos a negligência por falta de higiene pessoal. Quando não dá o banho no idoso, quando não limpa, quando não tira o cocô, não tira o xixi,
quando não tira as excretas. Então, isso é uma negligência por questão higiênica e o idoso ele acaba sofrendo muito também quanto a isso. E, claro, a negligência pela falta da vigilância. Se eu deixo o idoso o dia todinho, trancadinho ali no quarto dele, saio para a rua e só volto no final da noite para ver como ele está, pode ser que eu chegue em casa e ele esteja lá sem vida, porque ele ficou muito tempo sozinho. Digamos que seja um idoso debilitado, que não tem condições de cozinhar mais, de fazer um cafezinho ou de... Entendem? Então, ele vai ficar ali realmente negligenciado e quando a pessoa chegar, ela poderá encontrá-lo em uma situação muito deplorável, porque pela falta dessa vigilância e da pessoa realmente estar presente ali integralmente com o idoso. E o abuso sexual, não é, que é uma das formas também de violência, uma coisa bem absurda, que a gente acha que não existe, mas existem sim os agressores de idosos. Eles acabam tentando ter uma relação não consensual, até beirando ali a questão do estupro, da penetração, a prática do ato sexual contra a vontade do idoso. É a utilização do corpo. Nesse caso aqui fala de criança e adolescente, mas a gente vê que também é uma coisa muito corriqueira com o idoso. Para a prática de qualquer ato de natureza sexual, coagindo a vítima de forma física, emocional ou psicologicamente. Então, qualquer forma de coação, ou seja, você forçar o idoso a fazer alguma coisa que ele não queira, quando o agressor, por exemplo, tenta uma relação sexual ou mesmo um contato sexual íntimo mais próximo, isso é um abuso, uma violência sexual. Os fatores associados à violência, de forma geral, nós temos a idade. Quanto mais idoso, mais violência. Ele poderá estar exposto a mais violência porque ele é mais debilitado. Ao sexo, então, de forma geral, mulheres idosas do sexo feminino, elas são mais vítimas de violência do que os idosos do sexo masculino. Estado civil, os idosos casados, eles têm maior tendência de sofrer violência, porque muitas vezes quem pratica a própria violência contra eles é o companheiro ou a companheira. Nível de educação, quanto menos estudo o idoso teve, quanto menos ele estudou na vida, então ele é mais sujeito, mais propenso ali a sofrer abusos, a sofrer violências praticadas por infratores, que muitas vezes a gente viu estar mais presente no ambiente doméstico. A renda, se o idoso tem uma baixa renda, então ele vai ser também mais vulnerável. Arranjo familiar, então idosos convivendo em famílias grandes. Por exemplo, na mesma casa tem o idoso, tem os filhos, os esposos e as esposas dos filhos, os netos. Aí, digamos, existe um grupo ali de usuários de drogas. Os netos, eles já se enveredaram para esse caminho. Então, ali vai trazer um desarranjo familiar, uma desestabilização na família, o que vai acarretar em violências e dano ao idoso. A relação familiar, né, também já acabei falando sobre ela. Quanto maior a família, maior as chances de agressão e de negligência. Suporte social, quando esse idoso tem, não é? Porque quando ele não tem o suporte social, ele vai também decair ali a sua estabilidade física e social do mesmo jeito. A solidão, que é uma coisa muito característica na velhice, de onde, a partir da solidão, a gente traz como consequências os transtornos mentais, como a depressão, as tentativas de suicídio, automutilação, as fobias, quando esse idoso ele tem um medo exagerado ali das pessoas à sua volta, porque para ele todos vão ser agressores, ele vai passar pelas mesmas humilhações, pela mesma agressão sofrida por um agressor, para ele, as outras pessoas também farão o mesmo. Então, aí vem também a questão de dependência para atividades de vida diária,
Quanto mais dependente o idoso for para ele realizar suas funções, por exemplo, precisa de alguém para dar o banho, precisa de alguém para dar a comida. Nem sempre essa pessoa que está fazendo isso por ele tem paciência, entendem? Nem sempre vai ter boa vontade e acaba, de certo modo, em algum momento, trazendo algum tipo de violência para esse idoso, porque perde a paciência, às vezes acaba batendo no idoso, acaba tendo ali um comportamento inadequado, quando na verdade deveria cuidar desse idoso. A função cognitiva, então, influencia muito também. Doenças crônicas, se o idoso ele já convive com doenças degenerativas, o Alzheimer, a hipertensão, o diabetes, ele vai estar também mais sujeito a práticas de violências e de abusos. E, claro, o abuso de álcool, outras drogas e de tabaco, não é? Cigarro, que também é muito prevalente na população idosa. Pode parecer que não, mas muitos idosos precisam de ajuda por causa de alcoolismo. E alcoolismo é um problema estrutural, porque ele vem, na verdade, de um outro problema. O idoso muitas vezes bebe muito porque ele quer esquecer, ou ele quer minorar, quer diminuir ali os danos que ele vem sofrendo, ou os tipos de violência que ele vem sofrendo. Então ele acha que o uso da bebida vai pelo menos ajudar a esquecer um pouco o que está acontecendo com ele. Privar os idosos de itens e cuidados essenciais, ou seja, quando você retira tudo aquilo que deveria ajudar o idoso a promover a sua integridade, a sua saúde, então isso é um crime, tá? É um crime previsto pelo Código Penal brasileiro e também pelo Estatuto do Idoso. Quando você priva o idoso das suas funções física, intelectual, mental, social e espiritual, ou seja, quando você pratica algum determinado tipo de violência, você está cometendo um crime que é passível de punição, não é? Que é detenção, ou seja, você pode ir preso ou pagar multa ou prestar serviços sociais porque você cometeu aquele ato contra aquele idoso. A negligência com idosos. É preciso estar atento. O aumento no número de idosos é fato, já é bastante conhecido. A gente viu no primeiro slide, né, gente? As expectativas do IBGE ao longo desses anos é de cada vez mais aumentar a população de idosos. E atualmente existem cerca de 23 milhões e 500 mil idosos no Brasil. É um número também bastante significativo, mas como as projeções para o ano de 2058 é de chegarmos a mais de 72 milhões de idosos, então vai ser uma população realmente muito grande. E atualmente, ou seja, hoje, no ano de 2021, os idosos, eles representam 11% da população brasileira. Então, de cada 100 pessoas no Brasil, 11 delas já é idosa. E aqui nós temos os principais tipos de violência contra o idoso. Os dados eles são de uma pesquisa que foi realizada com 4.485 idosos vítimas de violência no Brasil nos anos de 2013 e 2014. Então vamos ver aqui por percentual, tá? Quantos por cento? Quais são os tipos de violência mais prevalentes e os menos? Então, nós temos aí violência doméstica por negligência, quando você, então, abandona o idoso, enfim. 33,8% dos idosos são submetidos a esse tipo de experiência, a negligência. Então, perceba que é o topo, não é? É o tipo de violência que mais causa sofrimento aí aos nossos idosos, a negligência. Em segundo lugar, vem a violência doméstica psicológica, através das ofensas, das agressões verbais, as ameaças, então 26,2%, aliás, 22,6%. Em terceiro lugar, vem a exploração patrimonial. Essa daqui também é uma das campeãs, né? Porque vem em 18,1%, é quando
a pessoa vai saquear o idoso, vai roubar mesmo, literalmente, fica com seu cartão, faz empréstimo, rouba alguma coisa de dentro de casa. A gente vê muitas vezes o idoso paga a uma pessoa, uma secretária do lar, não é, para cuidar da casa, fazer comida, fazer a faxina ali, e muitas vezes essas pessoas acabam roubando o idoso, fazem empréstimo no cartão dele sem que ele saiba, de algum jeito faz alguma alteração, né, ali em sua conta bancária e acaba. Isso também é feito muito pela questão de filhos, quem tem uma relação parental muito próxima com o idoso, ou se for, por exemplo, alguém trabalhando para o idoso, ele vai começar a saquear as coisas de dentro de casa. Vai começar a levar feira, que seria para o idoso, acaba levando para ele. Rouba objetos de dentro de casa. Então, isso é a violência patrimonial. A violência doméstica física é aquela em que o idoso ele é agredido fisicamente, 11,5%. Abandono, 6,4%. Mas abandono e violência por negligência, ela é praticamente uma coisa só. Aqui nesse gráfico, a pesquisa ela tratou como dois indicadores, ou seja, dois tipos de violência distintos. Mas a gente pode entender o abandono como violência por negligência. Logo em seguida vem obrigar o uso de substâncias psicoativas, com 1,4%. Então, é quando dá medicamentos para manter o idoso dopado. Depois, 1,1%, situação de rua. Idoso residente fora do ambiente doméstico. Idoso morador de rua, que na rua ele acaba tendo também um maior risco, uma maior vulnerabilidade de sofrer ataques por exemplo, de grupos rivais, de outros moradores de rua, sofre ataques de meliantes, de traficantes, usuários de drogas. Então, isso também é muito comum acontecer. A situação de rua quando está imigrante, ou seja, quando ele está como transeunte, ele apenas está passando por aquele local ali, mas ele acaba sofrendo violência em cerca de 1% dos casos. A questão do assédio moral, 0,6%, é quando você diminui o idoso, assediando dele, torturando de forma psicológica, com palavras pesadas, com ameaças. E o cárcere privado ele vem também em 0,6% quando se abandona o idoso em algum local, não é? Algum ambiente como cativeiro. Violência sexual ou abuso sexual acontece em 0,4% dos idosos. Violência sexual e exploração sexual, 0,1%. Porque a gente tem uma diferença entre abuso sexual e exploração sexual, que mais adiante eu posso depois comentar com vocês essa diferença. A questão do racismo é praticada em 0,04% desses idosos. Então, os idosos eles sofrem menos casos de racismo, mas ainda assim muitos são agredidos e até mesmo mortos simplesmente por causa da cor da pele, por ele ser negro. E a homofobia, aqui aparece no gráfico com 0%, mas na verdade ele tem um pequeno indicadorzinho aí de homofobia, que muitas vezes um idoso que ele tem uma relação estável com uma pessoa do mesmo sexo, ele acaba sofrendo alguma injúria ou algum xingamento homofóbico por pessoas de fora ou mesmo de dentro da própria família, que ficam ali julgando aquela situação de vida do idoso. Então é comum também haver, mas só que quase que não acontece, os casos de homofobia na população idosa. Aqui essa imagem é muito forte, muito chocante. O idoso na rua, não é, pedindo esmola, pedindo alguma migalhazinha que alguém possa oferecer. Claro que o idoso tem que ter seu aposento, tem que ter sua dignidade, mas a gente vê também que muitas vezes a lei é injusta e nem todos conseguiram seu aposento. Então eles passam a viver nessa situação aí de pedinte. E a gente precisa mudar essa realidade do cenário brasileiro. De que modo?
colocando em evidência aquelas políticas públicas que também vão atender de forma emergencial e financeira esses idosos. Idosos institucionalizados, então aqui nos leitos de hospitais, a falta de atendimento digno, idoso no chão, no colchão, repousando porque não tinha lugar para ele. Essa é uma imagem bem típica também agora dessa pandemia, que a gente viu muitos hospitais lotados, amarrotados, sem ter onde colocar esses pacientes, ainda mais idosos. Então, precisamos também mudar essa figura. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês vão me responder durante a aula no chat. Essa imagem que vocês estão vendo, vocês vão me dizer que tipo de violência vocês acham que está sendo praticada aí com esses idosos. Observe essa imagem, pense um pouco e depois me digam, tá? Vamos lá. Aqui mais imagens, dessa vez idosos em instituições de longa permanência. Percebam como eles são vulneráveis, como eles são frágeis, em cadeiras de roda, com bengala. A gente vê que é realmente um idoso muito dependente. Ele depende dos profissionais, dos cuidadores, para praticamente tudo. As suas atividades de vida diária estão completamente prejudicadas e eles vão precisar de cuidados intensivos, integrais ali pela equipe da instituição, né? Lembrando que a gente não fala mais asilo, porque é uma palavra muito pejorativa, e a gente vai falar instituição de longa permanência para idoso. E uma situação dramática que acontece é que sabe-se muito pouco sobre a violência contra os idosos no Brasil. Então, por mais que a gente venha aqui nessa aula tentar abordar um pouco a incidência, quantos por cento dos idosos sofrem violência, quais os tipos de violência, mas ainda estudos foram muito escassos, ou seja, a ausência de estudos sobre essa temática faz com que a gente pesquise mais e queira estudar mais, para a gente poder falar de forma mais apropriada de violência contra os idosos. E é muito difícil penetrar no silêncio das instituições, das famílias e dos próprios idosos, porque a gente sabe que ali é um ambiente interno. Muitas vezes a gente não tem como intervir no ambiente familiar, no ambiente doméstico, mas sem que a gente possa conhecer de fato essa realidade, essa dinâmica familiar e o que acontece de fato ali naquela residência. Em defesa do agressor, o idoso se cala. Então, porque é o meu filho, eu não vou denunciar, eu não posso chamar a polícia, porque senão o meu filho vai preso, eu não quero que ele vá preso. Então, eu prefiro que ele me trate desse jeito, eu tenho que vê-lo na cadeia. Ou então, porque é meu companheiro, eu tenho medo de eu denunciar, eu já sou uma pessoa de idade, caso eu venha a denunciá-lo, eu tenho medo dele sair depois da cadeia e tentar alguma coisa contra mim. Então, por isso que o idoso se cala, como na maioria dos casos das vítimas de agressão e de violência. O idoso ele também omite, ou seja, se você chegar diante dele e assim perguntar sobre o agressor dele, por exemplo, eu sei que a filha de Dona Maria bate nela, então eu vou chegar na minha abordagem, vou tentar atender ela da melhor maneira possível e vou perguntar, Dona Maria, a sua filha, ela é uma pessoa carinhosa com a senhora ou ela é uma pessoa meio rude, uma pessoa que lhe trata mal? A Dona Maria, ela vai querer defender a filha só por causa desse laço parental, não vai querer dizer que ela faz determinados tipos de coisas que não deveria. Então o idoso ele se cala e ele omite e ele justifica tentando atenuar os agravos da violência com o argumento de que já está velho mesmo. Então ele sempre diz isso, já estou no fim da idade, já estou no fim da vida, aliás. E o que acontece comigo é como que é um conformismo, ele se conforma com o que ele passa e ele acha que aquela realidade não pode e nem vai ser mudada. E estudos nas delegacias dos idosos observam
que as demandas não se traduzem em boletins de ocorrência, porque exatamente por esse motivo o idoso ele prefere não denunciar. E não é aberto nenhum inquérito policial para investigar aquele caso de violência. Então o idoso ele acaba passando por um processo muito longo, às vezes aí anos nessa situação, porque ele se omite ou ele não quer abrir um boletim de ocorrência contra os seus agressores. A negligência ainda é a principal forma de violência contra o idoso, então a gente viu no gráfico, não é, gente? Claro, a gente precisa sempre denunciar os casos de violência. E aí nós temos uma visão geral sobre o que é o home care. A expressão home care significa cuidados em casa. Trata-se, portanto, de uma internação domiciliar, é a continuidade do tratamento hospitalar que passará a ser realizado na residência do paciente. Então, vocês que estão aí fazendo o curso de vocês, com fé em Deus, daqui a 1 ano e meio aproximadamente vão estar se formando. Pensem nesse campo que está muito aberto, o campo de home care. As empresas de home care estão contratando muitos técnicos de enfermagem para prestar esses cuidados domiciliares, domésticos, quando muitas vezes o médico prefere que o idoso não esteja num ambiente hospitalar, porque no ambiente hospitalar ele vai estar mais sujeito a outras coisas, como, por exemplo, infecções resistentes, infecções hospitalares, que a gente estudou, né, na outra disciplina. E aí vem essa possibilidade do home care. A pessoa que vai trabalhar com home care precisa ter uma visão da família, ou seja, saber quem é a família que convive com o idoso, quem é o idoso, quais os graus de parentesco ali das pessoas da casa com ele. Então tem que ter essa visão da dinâmica, dos hábitos, da rotina e da cultura da família. Também é importante ter uma visão do cuidador, ou seja, quem é o cuidador? Quem é aquela pessoa que vai receber instruções para lidar com o idoso? Visão do profissional, que seríamos nós que fôssemos trabalhar em home care. Visão do agente financiador, ou seja, quem é que está pagando por esse tratamento domiciliar do idoso? É o próprio idoso? É alguém? É um filho? É algum parente? Quem tá financiando esse cuidado, esse critério aí? Quem é que está financiando o home care? Quem é que está pagando o tratamento do idoso? Está tendo condições de manter esse tratamento? Está tendo condições de, além do tratamento, com essa equipe que fica, não é, no regime de plantões domiciliar? Será que as despesas com essa equipe são suficientes para também prover as outras coisas do idoso? Então, temos que ter também a visão do médico, que vai preferir ali pelo internamento domiciliar do paciente, e a visão do hospital, que no caso todo idoso que vai receber o serviço de home care, em algum momento ele já foi também hospitalizado. Ele já foi para um hospital e quando ele recebeu alta, ele recebeu as orientações para os cuidados ali, já que a família optou por um serviço de home care para que ele fosse atendido em sua casa. E aí, isso vai fazer parte da nossa atividade de hoje. Essas duas perguntinhas aí do slide, vocês vão me responder o seguinte: por que fazer assistência domiciliar? Esse porquezinho aí é separado, viu, gente? Desculpem, foi um errozinho de digitação. Por que fazer assistência domiciliar? E a segunda pergunta que eu quero saber é a seguinte: qual é o resultado dessa assistência domiciliar? O que vocês acham? Traz bons resultados ou resultados pouco favoráveis para o idoso? E aí vocês vão me responder essas duas perguntinhas. A atenção geral no domicílio, então a gente sempre deve estar atento à dinâmica e à cultura e aos hábitos dos membros da família e do idoso e para com o idoso.